dia seguinte, Tieta acorda e vê Ricardo. Laura e Dário avisam que irão até a praia. Após o casal sair, Tieta pergunta o que o filho de Perpétua quer conversar. Ele pergunta quando ela vai embora. Ela responde que em 3 dias. Ricardo, então, fala que foi ao Mangue Seco para ficar com Tieta todo o tempo, até a hora em que ela for embora. Cosme não encontra Ricardo no quarto e vai até a cozinha perguntar se Peto sabe onde ele está. O filho caçula de Perpétua responde que não fica vigiando o irmão. Cosme não gosta da resposta e pede respeito por ser mais velho. Peto novamente responde mal. Na igreja, Cosme vê Perpétua rezando. Depois que ela termina, ele vai até ela e pergunta de Ricardo. A megera diz que o filho está em Mangue Seco junto com a tia. Os dois começam uma discussão acalorada, e quando o padre entra na igreja e pergunta o que está acontecendo, Perpétua responde que nada, e diz que só estava conversando com Cosme. No bar, os homens percebem que Perpétua e Cosme estão nervosos. Osnar sente falta de Ricardo, e Pirica conta que ele está em Mangue Seco com Tieta. Amintas e Osnar começam a fazer comentários maldosos sobre a ricaça, e Timóteo não gosta. Ele diz que a megera mandou o filho ir atrás da tia para conseguir algum dinheiro. No correio, Osnar conversa com Dona Milu e Carmozina. Ao ficar sabendo que o plano de Perpétua é fazer Tieta colocar Ricardo e Peto como herdeiros no testamento, ele diz que achou que a megera já tinha aprontado o suficiente, mas percebeu que não. Em casa, Perpétua fala que já está na hora de Cosme ir embora. Ele se nega. Os dois continuam conversando e ela ameaça o rapaz, avisando para ele tomar cuidado, pois atravessar o caminho dela é perigoso. Cosme responde que pela salvação de Ricardo, vale a pena. Carol se diverte na praia. Dário chega na cozinha e elogia a comida da esposa. Depois, eles conversam sobre Ricardo e Tieta. Dário então conta para a esposa o boato que ouviu sobre os planos de Perpétua. Ricardo e Tieta andam pelas dunas, e após muita insistência do sobrinho, a ricaça conta a história de como foi expulsa da cidade. Eles então conversam sobre Lucas, e Ricardo fala que sentiu algo que nunca havia sentido: ciúmes. Tieta percebe a chegada de Dário e Laura, e diz que depois conversará melhor com ele. Laura diz que Tieta e Ricardo já tomaram sol demais. A ricaça concorda. Na fazenda, Arthur da Tapitanga avisa que quer a casa toda limpa e que fará uma reforma, pois quer tudo mudado. Filó pergunta o motivo, e ele responde que logo todas saberão. Ela então vai até o quarto e fala com as meninas. Maria Imaculada pergunta se ele falou algo dela. Filó responde que não, e diz que o coronel deve ter esquecido dela. A jovem duvida, e com convicção, diz que Arthur está aprontando algo contra ela. Modesto chega nervoso na casa de Carol e explica que precisou se esforçar muito para que Tieta e Ricardo não o vissem indo até lá. Eles continuam conversando, e ao saber que a amante foi à praia, Modesto pede para que, enquanto Tieta estiver no Mangue Seco, Carol não saia nem para ir à praia. Quando ela questiona, ele ameaça amarrar novamente os pés dela na cadeira. Helena vai até os Correios, é provocada por Carmozina, mas afirma que a única coisa que quer é paz. Dona Milu chega e a carioca vai embora. A aposentada então diz que a filha precisa tratar todos igualmente, mesmo que seja desagradável. Carmozina diz que sabe, mas afirma que é difícil e garante que Helena não vai ter paz. Na prefeitura, Arthur e Ascânio conversam sobre Arthurzinho, e o coronel se mostra ansioso por uma notícia do seu filho. Helena chega e avisa que foi buscar Ascânio para almoçar. No bar, Amintas conta para os amigos que, quando estava a caminho do bar, viu Helena, Ascânio e Leonora passeando. Ele fala que, quando a carioca viu a enteada de Tieta, grudou no braço de Ascânio como se fosse dona dele. Eles continuam conversando e Timóteo fala que jamais perdoaria uma traição. Tonha vê a filha ouvindo rádio, desliga e tenta explicar que a filha precisa aceitar a realidade. Elas continuam discutindo. E sem pensar, Elisa fala que queria viver um amor verdadeiro, assim como Helena. Timóteo escuta e pergunta do que a esposa está falando. Eles discutem feio e Elisa ameaça fugir. Após a filha sair, Tonha aconselha o genro a ir conversar, compreender e, ao invés de brigar, fazer carinho em Elisa. Ele escuta o conselho da sogra e vai até o quarto. Depois de uma longa conversa, ele pede perdão. Os dois se beijam e Timóteo pede para a esposa nunca mais pensar em fugir, pois ele não aguentaria. Tonha diz que está preocupada com a filha e que irá pedir ajuda para Tieta.
Zé Esteves duvida que a ricaça irá se preocupar. Tonha responde que tentar não irá custar nada. Na casa de Perpétua, Leonora fala que queria ir ao Mangue Seco antes de voltar para São Paulo. Ela pergunta para Perpétua se Tieta ficará brava se ela for até lá. A megera responde que a irmã tem um gênio forte e aconselha a Paulista a não ir. Cosme avisa que irá para lá e oferece carona para Leonora. A enteada de Tieta nega e fala que é melhor não ir. Após a Paulista sair, Perpétua novamente ameaça Cosme. Ele responde dizendo que nunca pensou que teria que defender o Ricardo da própria mãe. Ricardo observa Tieta dormir na rede. Dário e Laura falam que a ricaça tem uma saúde muito boa, que viverá por muitos anos, e perguntam se Ricardo não irá tirar um cochilo. Ele responde que prefere andar pelas dunas e sai. Na casa de Ascânio, Helena diz que no agreste, após as refeições, ela sente preguiça. Depois fala para Ascânio descansar e oferece companhia para ele. O loiro fala que não pode, pois precisa trabalhar. Depois, ele vai embora. Na fazenda, Arthur diz que está sonolento e com aflição no cangote. Depois avisa que Maria Imaculada começará a ter aulas com ele. Ele também fala que não adianta ela tentar fazer nada para adiar, pois nenhum truque irá funcionar. Perpétua vê Araci fazendo uma gemada para Cosme. Tira o copo da mão da empregada e pede para ela ir arrumar a cama. Após a empregada sair, Perpétua coloca algo na gemada de Cosme. Araci volta e fala que a cama da megera está arrumada. Perpétua se faz de desentendida, entrega o copo de gemada para a empregada, manda ela terminar de bater e servir para Cosme. Tieta acorda, vai até a cozinha e pergunta de Ricardo. Laura fala que ele foi caminhar pelas dunas. Araci leva o copo de gemada para Cosme. Ao experimentar, ele diz que está sentindo um gosto amargo. A empregada fala que pode ser o gosto da canela. Ele concorda. De longe, Perpétua observa. Jairo, desesperado, fala para Carmosina que já estão colocando os postes de luz nas estradas. Tieta encontra Ricardo e pergunta sobre ele ter ficado com ciúmes dela. A ricaça então começa a dar uns tapas nele. Ele pega no braço da madrasta de Leonora e afirma que, mesmo sendo a sua tia, ele vai dobrá-la. Tieta então começa a correr e ele vai atrás. Ela acaba caindo e quando ele a alcança, eles se beijam intensamente. Ascânio fica feliz ao saber que a luz elétrica está chegando na cidade. Carmo diz que isso só foi possível graças a Leonora. A Paulista pede para ela não falar isso. Ascânio diz que está devendo um favor a Leonora. Helena chega, pergunta se é verdade e diz que ouviu as pessoas falando das instalações dos postes elétricos. Jairo confirma, avisa que vai falar para mais pessoas e sai. Ascânio fala que irá ver pessoalmente a instalação dos postes de luz e Helena pede para ir junto. Inicialmente ele nega, mas de tanto a carioca insistir, ele concorda. Eles então vão embora. Carmo nota a chateação de Leonora e garante que a situação de Ascânio e Helena não vai permanecer igual. Dário acorda animado e pergunta de Ricardo e Tieta. Laura responde que eles não estão. O comandante então, ao perceber que está sozinho com a esposa, a chama. Eles então se beijam. Na casa de Modesto, o assunto é a chegada da luz elétrica. No bar, Amintas e Charlita falam sobre seus planos com a chegada da luz. Eles também falam da possibilidade de construírem um motel na cidade. E Osnar fala que Zuleika não iria gostar. Na loja, Timóteo planeja tudo o que vai mudar se a Tieta aceitar a sociedade. Zé Esteves diz que a chegada da luz elétrica não vai mudar nada para ele. E novamente fala sobre ter suas cabras novamente. Tonha pergunta como ele vai conseguir sem a ajuda de Tieta. O velho responde que usará o dinheiro que tem guardado, pede para a esposa não comentar com ninguém e garante que será rico novamente. Peto e os dois amigos conversam sobre trabalho. Letícia chega e comenta com os amigos que os filhos de Juraci estão chegando. Carmo e Dona Milu, animadas com a chegada da luz elétrica, planejam mudanças na pensão e na agência de correio. Por outro lado, Jairo se mostra preocupado com a chegada de ônibus modernos. Ascânio conta para o padrinho que a instalação da luz na cidade é algo prioritário e que Tieta merece homenagens. Arthur da Tapitanga responde que preferia quando a ricaça ainda era jovem. Eles então começam a falar de Arthurzinho. Ascânio percebe que o coronel conseguiu falar o nome do filho sem sentir nada. Arthur fica feliz e pede para o loiro e Helena se retirarem. Após o casal ir embora, o coronel pede para Filó falar o nome de Arthurzinho. Ela obedece e começa a falar.
Ele então percebe que está curado e diz que foi graças a Maria Imaculada. Tieta e Ricardo chegam na casa de Dário. A ricaça avisa que vai tomar banho. Ricardo fala que depois ele vai. Após os dois se afastarem, Dário comenta com a esposa que percebeu que algo aconteceu entre Ricardo e Tieta. Laura diz que eles não têm nada a ver com isso, e o comandante responde que apenas comentou. Filó avisa para Imaculada que falar o nome de Arthurzinho para o coronel não vai mais funcionar. Maria então diz que tem outro plano, e fala que vai precisar de Filó. Osnar chega na casa de Carol. Eles dão um beijão. A amante de Modesto Pires se afasta e diz que queria um amigo. Osnar se irrita e diz que já tem amigos demais. Os dois continuam discutindo. Carol manda ele ir embora e não voltar mais. Osnar obedece e vai embora. Após ele sair, Carol vai até a porta, volta, se senta na cadeira e começa a chorar. Leonora entrega para Aida um brinde para a noite do bingo e vai embora. Juraci fala que a Paulista era um ótimo partido para Ascânio, mas infelizmente Helena voltou. A mulher e Modesto fala que eles não têm nada a ver com o assunto. Juraci então tenta abrir o brinde, mas Aida não deixa. Em outro canto da casa, Modesto pergunta sobre a reunião para Marcolino. O advogado fala que está tudo resolvido. E quando começam a falar sobre a associação, começam a rir. No bar, Osnar chega irritado. Amintas tenta saber o que é, mas Osnar acaba sendo grosso, manda o amigo cuidar da própria vida e avisa que não está bem. Após sair do bar, ele vai até a casa da Luz Vermelha. Na casa de Perpétua, Peto é repreendido quando tenta comer algo na cozinha. Araci pergunta de Cosme. O filho mais novo de Perpétua fala que ele deve ter passado o dia rezando e sai. Cosme aparece na cozinha passando mal e pede para Araci chamar Padre Mariano. Na igreja, as amigas de Perpétua perguntam se ela irá para o bingo. A Megera responde que não sabe. Amorzinho diz estar desconfiada da reunião que os homens vão se reunir. Ao ver o padre, Perpétua pergunta se ele irá na reunião. O vigário responde que não. E quando vai falar mais, Araci chega desesperada, falando que Cosme está morrendo. Chegando na casa da Megera, Perpétua manda as crianças saírem. Padre Mariano vai até Cosme e pergunta o que ele está sentindo. O amigo de Ricardo responde que está com dor no meio das tripas. Perpétua fica histérica e, gritando, pede para o Padre Mariano levar Cosme embora. O padre então manda Sinira e Amorzinho levarem a Megera. No quarto, Perpétua fala que Cosme deve ter comido algo na rua, pois não estava bem. E Tonha até chamou Leonora para ir ao Mangue Seco. Sinira aproveita e pergunta onde está a enteada de Tieta. A dona da casa responde que a Paulista está batendo perna e que ela é mais uma que só serve para dar preocupação. Perpétua então começa a chorar e Amorzinho tenta confortar a amiga. Padre Mariano pergunta o que Cosme comeu depois do almoço. Ele responde que só comeu a gemada feita por Araci. Perpétua aparece dizendo que o ovo poderia estar estragado e fala que é culpa de Araci por não ter visto que o ovo não estava bom. A empregada começa a chorar e sai. A Megera diz ao padre que é melhor o Cosme voltar para casa. Padre Mariano discorda e diz que logo ele ficará bom. Perpétua torce para que Cosme não morra. Enquanto jantam, Dário avisa que Laura e ele terão compromissos no próximo dia e que, se Tieta quiser, poderá ficar na casa deles, se não quiser ir junto. Ricardo pergunta o que a tia decidiu e a ricaça responde que prefere ficar. Timóteo conversa com Elisa e é totalmente ignorado. Revoltada com Helena, Carmo diz que Leonora precisa fazer alguma coisa. A Paulista nega e diz que a pessoa que precisa resolver o problema é Ascânio. Ascânio fala que está muito feliz. Helena tenta se aproximar e fala que só faltam eles se reconciliarem. Ascânio se afasta e diz que não está pronto e nem sabe se algum dia estará. Ricardo diz que desgraçou a sua vida e a de Tieta, que Deus vai entender que ela não teve culpa nenhuma. Após uma longa conversa, ele diz que não se arrepende de estar com Tieta. Os dois então se beijam. Padre Mariano diz que com o médico, Cosme ficará bem. Perpétua pergunta o que causou a intoxicação. O padre responde que, para saber, teriam que fazer muitos exames. Leonora chega, pergunta o que aconteceu. Perpétua responde com ignorância, mas logo se arrepende, diz que depois explica. A Megera, então, chega mais próximo de Cosme e diz que, graças a Deus, ele ficará bem. Osnar sai mais aliviado da casa da Luz Vermelha. Enquanto anda, Osnar é observado pela mulher de branco. Ricardo se aproxima de Tieta, pergunta se ela realmente vai embora.
A ricaça pergunta se isso é importante. Ele a beija e diz que não quer que ela vá embora. Ela responde que só vai comunicar a sua decisão final quando saírem do mangue seco. Eles então voltam a se beijar. Ascânio vai até o quarto de Helena, saber se ela precisa de alguma coisa. Eles conversam e quando o loiro está prestes a sair, a carioca pede para ele ficar.